Olá, olá, futuro mestre dos dados. Tudo bom com você? Meu nome é Emerson Antônio, arquiteto de dados da Firmanet, e vim aqui trazer para você o melhor do conteúdo para você se transformar num mestre dos dados. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Aqui no nosso canal, chamado Dados em Ação, hoje vamos estar falando aí de Text Clean com NLP, mais especificamente em tabela de frequência. E vou explicar o porquê, a importância de você tratar os dados com uma tabela de frequência. Então, por isso, eu já peço a você uma gentileza, curte esse vídeo, compartilha ele no grupo da faculdade, no grupo da empresa, entre os amigos também que trabalham na área ou mexem com os dados. Não tem problema, pode compartilhar esse vídeo. Fica à vontade, coloque nos comentários a sua dúvida, coloque nos comentários o que você precisa, quais são as suas dores, os desafios que você está passando. Coloque nos comentários que com certeza estamos aqui para poder fazer o melhor dos vídeos explicativos para você poder se tornar um verdadeiro mestre dos dados, tudo bem? E você que está chegando agora, já pegando esse gancho, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal, já clica no sininho. Aqui toda semana, 3 vezes por semana, tem conteúdos variados passando para você tudo o que você precisa saber para se tornar um mestre dos dados. Isso mesmo, um mestre dos dados. Vamos lá, coisa linda. Aqui como nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui para poder encontrar uma forma mais prática de você fazer uma tabela de frequência dentro de dados textos. Qual que seria o problema? Imagine você que você tem na sua base de dados uma tabela que internamente tem um campo chamado cidade, né? Ou um campo chamado logradouro. E aí você precisa, além de normalizar esse campo, fazer uma sanitização, um teste clean, entende? Ou também um data clean, fazer um data clean nele. Você precisa fazer correções, de repente ajustar o que está dentro desse campo, porque é um campo texto, e cada um pode estar explicando, pode estar escrevendo de maneira tanto quanto aberta, né? Aí acaba perdendo um pouquinho o processo, né, o agrupamento dessas informações. O que nós vamos trabalhar aqui é com essa massa de dados. Aqui eu vou pegar aqui a massa de dados, aqui ó, cliente, uma tabela de cliente. Onde essa tabela de cliente aqui nós temos uma pancada de registro. Deixa eu ver quantos registros tem aqui. Olha lá, ó, registro para dar com pau. Entende? Bastante, bastante. E aqui nós temos aqui, ó, rua. Essa tabela de cliente aqui nós temos rua, nome, cidade, UF, bairro. Isso aqui são as colunas, né? Que tem dessa tabela aqui, as colunas são essas. Maravilha. E aí, dentro dessas colunas, nós temos aí uma variedade muito grande aí de como que a pessoa, com a criatividade do digitador, escreveu esse endereço. Como que a gente vai trabalhar para poder identificar as palavras que estão erradas, as palavras que estão certas, uma das coisas da outras, e quantos registros se encontra com essa situação? A melhor maneira é você fazer uma tabela de frequência, para você entender o conteúdo e quantos registros aquele conteúdo representa. Então nós vamos estar trabalhando aqui com uma tabela de frequência. Nós temos 2 tipos de tabela de frequência. Nós temos a relativa e a absoluta. Hoje nós vamos trabalhar com a tabela absoluta, e aí depois, em outro momento, a gente trabalha com a tabela relativa, que os dois é importante para você poder entender o processo como um todo e analisar os seus dados de uma maneira mais eficaz. Absoluta, tá certo. Vamos lá. Desculpa. Com isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar os pacotes. Esses são os pacotes que nós vamos estar trabalhando. Para importar esses pacotes, eu preciso já entender o que eu vou trazer do NLP, que é um pacote que trabalha com dados. Vou trazer o contexto Stop Word e já vou... Beleza aqui, vamos lá rodar. Já vou fazer o download de todas as Stop Words que o NLP tem, e já de prontidão já vou setar somente o que eu quero, que é em português. Veja bem, esse português aqui, até onde eu lembro, é português de Portugal. Mas nos ajuda muito, porque eles são muito próximos à sua sintaxe linguística. Então, se caso vocês encontrarem um conteúdo
que trabalha com português do Brasil, manda pra gente aqui nos comentários, que daí a gente já começa a trabalhar com ele e vai nos ajudar também. Tudo bem? Vamos lá. Aí já faço o processo. Com isso, o que eu vou fazer? Já copio aqui, o código-fonte já está prontinho para ficar mais rápido e prático aqui para você. Vou lá e já identifico quantos stop words tem. Inclusive tem algum vídeo no canal aqui que já fez a gente trabalhar com... Já mostrei, né, como que a gente trabalha com stop words. Perfeito, estou usando a mesma técnica que já foi passado no outro vídeo. Então a gente pode assistir lá, vir para cá e se não assistiu lá, vamos... Para o vídeo, vai lá, assiste ele, porque lá tá bem mais explicado do que aqui. Aqui, como a gente já sabe, já tem o conceito lá, então a gente só vai pegando as funcionalidades e botando para aplicar no nível mais, no nível mais agradável para a gente poder trabalhar. Vamos lá, trabalhou aqui. O que vamos fazer nesse momento agora? Agora eu vou o quê? Vou carregar meu dataset, que é aquele CSV que você viu lá. E aí, né, meu? Copiando aqui. O que eu faço? Já pego o path, de onde está meu dataset, já abro um Spark como data cliente, já faço aqui para leitura no formato CSV, falando que eu quero que o meu Spark identifica qual que é o esquema do meu dataset, do meu CSV, falo que a primeira linha já é o cabeçalho e que o encode é o TF8, para poder deixar os textos tudo adequado. E mando aqui o path de onde está o meu dataset. Logo na sequência, eu faço um filter. Estou fazendo um filter nele aqui. Eu acho que já tem um vídeo falando sobre como fazer filter e assim por diante. Se não tiver, coloca nos comentários que a gente trabalha com as funcionalidades do PySpark para ficar mais prático para vocês, mas eu acho que já tem sim. E aí eu estou falando que eu vou trabalhar com o campo, a coluna cidade. E eu tô falando que eu quero trabalhar somente com as colunas que não foram nulas. Então eu estou filtrando o meu dataset para um outro dataset chamado data, lembrando que no Spark o dataset ele tem o dataframe, né? Dataframe, dataset, ele tem a particularidade de ser imutável. Então por isso que a gente sempre vai trocando de variável. Caso eu faça isso daqui, eu perco totalmente o conteúdo dessa. Então ele não consegue voltar atrás, eu vou ter que trabalhar, recarregar tudo novamente. Então eu não quero fazer uma nova carga, então eu fico mudando a variável, porque se caso eu quiser fazer uma comparação, uma validação, eu estou com a minha variável lá imutável. Perfeito? E aí logo na sequência, como eu gosto, já disse para vocês que eu adoro trabalhar com o Spark, porque com o Spark a gente dá o show. Perfeito? E já deu um bugzinho aqui, por quê? Porque eu não rodei a carga aqui em cima. Olha só. Pô, você tá brincando comigo, né, Emerson? Você começa já errado? Se não dá, né? Vamos carregar tudo de novo, para ver se vai dar certo. Aqui. E é bastante registro que tem lá. A gente trabalha com Spark com o conceito de trabalhar com Big Data. Então, é interessante você ter uma massa grande para você até mesmo avaliar o tempo de processamento desse seu conjunto de dados dentro do Spark. A gente colocou uma massa grande aqui para poder trabalhar. Então, nós temos aqui nossa tabela, que seria o que foi carregado, só carregou os primeiros 20 registros, tudo bem. Já dá para a gente dar uma ideia aqui, ó, o endereço que está aqui. Beleza. Tem um detalhezinho aqui que ele não está colocando, que é o truncate falso. Isso. Vamos dar carregar de novo. Aí, ó, agora ele tirou os 3 pontinhos e mostra o endereço tudo certinho. Cidade que também. E aí, ó. Já começa a encontrar coisa que não presta, né? Olha lá, ó. S Paulo. É São Paulo e o cara escreve S Paulo. Já viu que tem surpresinhas aí pra gente poder trabalhar. Perfeito. Já tá todas as informações aqui, mais ou menos assim, superficialmente tá mais ou menos, apesar que aqui no bairro também tem uns negócios malucos aqui, ó. Vocês estão vendo, mas a gente vai trabalhar com a cidade e aí depois, num outro momento, se vocês acharem adequado, coloca nos comentários que a gente vai lá e trabalha também com o bairro aí para vocês terem uma ideia de como trabalhar com isso de uma maneira mais eficaz, mais objetiva. Hoje com a nossa tabela de frequência, vamos ver o que a gente consegue encontrar de erros de digitação dentro daquela coluna. Como que isso funciona? Agora vamos ao conteúdo. Por enquanto a gente só
trouxe informações que a gente já tinha no passado, que seria fazer as cargas do stop words e trazer os dados do NLP. E aí fazer uma carga aqui, carregar na nossa variável os dados do nosso dataset. Isso aí, ó, mole pro gato, vocês conhecem de core salteado. Perfeito? Logo em seguida, o que eu vou fazer? Já pego aqui, ó, a brincadeira. Usando este pacote aqui, ó, tokenização, que vocês também já conhecem, tem um vídeo no canal aqui que fala sobre isso, por isso que eu vou rapidinho para vocês entenderem, para a gente chegar direto ao assunto que é tabela de frequência. Eu tô fazendo aqui, ó, tô pegando o pacote de tokenizer. Ih, meu inglês tá uma beleza, né? Falando que o campo input é o cidade e que ele vai converter num campo chamado palavras. Perfeito? Pego o meu data frame, falo para ele fazer uma transformação e logo em seguida já dou um truncate aqui para saber o que diabo ele fez. Botou para rodar, olha lá o que ele fez lá na palavra, aqui ó. Ele vetorizou, cadê? Isso. Ele vetorizou a palavra, a coluna cidade. Então aqui ó, no S São Paulo, ele colocou em duas palavras, ó, dentro de uma lista. Ele colocou o S numa lista e o Paulo na outra. Olha lá, o Santo Antônio de Posse, que seria esse cara aqui, ó, Santo Antônio de Posse. Ele já colocou em caixa baixa e já colocou em uma lista. Então ele vetorizou todas as palavras que ele encontrou na palavra cidade. Perfeito. A partir daí, a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é arrancar os stop words. O que seriam os stop words? Tem um vídeo aí no canal falando sobre isso. Fica à vontade para poder fazer a brincadeira. Ele vai simples e puramente tirar as palavras de, e, do, da, porque isso não nos condiz. Então eu estou falando aqui, ó, pego lá esse pacote, que é este pacote aqui, certo? Remoção de stop words. Vou falar para ele, o input seria a coluna chamada palavras. O output vai ser um texto sem stop words. E o pacote, né? A lista de stop words que ele vai estar utilizando vai ser aquilo que nós importamos do NLP, que seria o stop words em português, que foi esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Nós importamos o NLP, perfeito? Colocamos aqui a lista dos stop words, vai transformar desse campo para este campo e vai jogar aqui no nosso data frame novamente. Vai pegar o data frame, vai ser trabalhado com o nosso data frame de tokens, que foi esse que nós acabamos de criar aqui agora. Perfeito? E logo em seguida eu vou dar um truncate, mas vou dar um show, porque trabalhar com Spark é sempre dar um show. Isso, sempre. Porque o mestre dos dados sempre dá um show, com certeza. E aí, vamos lá. O que ele fez? Vamos lá na coluna palavra. E aí ele pegou aqui, ó. Pegou a palavra, Mauá, Mauá. São Paulo, São Paulo. E ó, o Santo Antônio de Posse. Ficou Santo Antônio Posse, porque o D é uma stop word. Ele é uma palavra que ele condiz dentro da do seu texto, mas ele não tem tanta importância, ele não tem tanto peso para tomar decisão, para poder fazer alguma análise. Então ele foi lá e já retirou o D, então ficou só Santo Antônio Posse. Perfeito? Fica mais prático você fazer o processamento dessas palavras retirando as stop words. Maravilha. Logo em seguida, aí sim, eu começo a fazer o quê? Eu tenho aqui, ó, é uma lista, certo? Ó, é uma lista. Eu tenho que fazer de um jeito que eu precise... Como eu posso dizer? Eu precise quebrar essa lista, né, meu? Porque eu quero fazer uma contagem, uma tabela de frequência. Eu quero saber quantas vezes me aparece esse S aqui, por exemplo. Eu quero saber quantas vezes aparece o santo, quantas vezes aparece o são. Entende? É isso que eu quero saber, é uma tabela de frequência. Então eu preciso quebrar essa lista aqui para uma coluna, né? Fazer um pivô dela. Fazer um pivô, e para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar esse dataset que nós criamos, certo? Selecionar o campo que eu estou precisando e dar um explode. Eu vou explodir esse conteúdo. E vou devolver esse conteúdo explodido para uma coluna chamada palavras. Então eu vou substituir essa coluna aqui, ó.
essa aqui é palavras, né? Eu vou colocar uma coluna chamada palavra, no singular. Ali está no plural. E aí, logo depois que ele colocar, explodir a coluna e colocar em uma coluna chamada palavra, eu quero também que me apresenta a coluna que ele explodiu e a coluna original que foi feito todo esse trabalho. Em seguida, eu já dou um group by, perfeito? Dou um group by dessas 3 colunas, fazendo um count, para mim poder tentar entender mais ou menos desse conjunto aí o que vai dar. E aí eu faço a ordenação em ordem decrescente da coluna count. Tranquilo? Vamos lá. Logo para não perder o barco, já dou um show aqui no finalzinho para a gente poder ficar no special. Show de bola, mano. Então aí o que ele fez? Ó, na coluna palavra, que foi o que ele criou aqui, ó, a coluna palavra, Paulo, ele vem de São Paulo e ele encontrou aqui, ó, 726 mil registros com essa palavra Paulo, que vem de São Paulo. O S, que é o que está escrito errado, ele encontrou de S Paulo também, e ele encontrou aqui, ó, em 116.503 registros. Cara, é muito registro escrito errado, né? 116 mil, vamos ter que corrigir isso daí. Só que daí, olhando aqui um pouquinho mais para baixo, eu vejo São José, beleza, São Paulo, mas ainda assim, dessa forma aqui tá meio ruim para você ter, porque eu tô agrupando, né? Agrupando por esse conjunto aqui, ó. Só o S, ele seria o quê? Quantos registros? Será que teria outro registro sem ser o São Paulo escrito errado? Será que teria outra coisa escrito errado com S, só o S ao invés de escrever o São? Como que eu faço para ver isso? Eu pego esse cara que foi explodido e faço um group by no campo palavra. Aqui eu fiz um group by nos 3 campos. Nos 3 campos. Então tá agrupando os 3 campos juntos. É um agrupamento em conjunto. Aqui não. Aqui eu separei somente a coluna palavra e vou fazer um group by e já vou dar um show aqui na frequência. E a contagem, a frequência, a tabela de frequência é esse cara aqui. Boto para rodar. Vamos lá. Pronto. Opa, aí a coisa já mudou um pouquinho mais. Só a palavra S, que é o que está escrito lá, que foi escrito erroneamente, eu encontro 153.703. Se for S de São Paulo, eu encontro 116. Então quer dizer que eu tenho aproximadamente uns 30 e poucos mil registros aí com outra coisa sem ser São Paulo. Pode ser São Bernardo, pode ser Santo André, pode ser. Então aí começa a minha exploração com a tabela de frequência que eu tenho aqui, que isso aqui é a tabela de frequência, e eu vejo o que está errado. Mas, por exemplo, aqui eu só carrego os 20 registros. E quantos registros eu tenho no total? Aí é tranquilo, né? Você vai dar um count no dataframe e ele fala que no total nós temos uma pancada, porque nós temos registros para dar com pau, né? Nós temos 5.048 registros, ou 5.048 palavras que elas estão escritas dentro da nossa tabela de frequência, e entre elas eu tenho que entender quais são as palavras escritas erradas. Ufa, vamos lá. Como é que eu faço, né, para poder ter essa visão um pouco mais ampla? Aí eu vou lá para poder saber todas as palavras que estão na minha tabela de frequência. Aqui se eu estou mostrando 20, as 20 mais qualificadas, mas eu quero saber todas. O que eu faço? Eu pego o meu dataframe, dou um to pandas, um to CSV e mando salvar com esse nome. Então eu vou salvar um CSV que tem a coluna nome da palavra, seria a palavra, e a quantidade que ela foi encontrada dentro do meu dataframe. Com isso, eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Vamos lá ver? Tá aqui, ó. Salvou aqui. Perfeito. E aí tá lá, ó, todas as palavras aqui. A coluna. Perfeito. Aqui é o índice. E aí ele começa ali, ó. São, ó, o S aqui, ó. O S aqui, a quantidade. Só que daí você começa a olhar bem. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Olha lá, ó. Bernardo, Ribeirão, Osasco, Santo.
Santo de Santo Antônio, Santo. Deve ter cidade com santo aí também, né? Sorocaba, Serra, Gramado, Cruz, Mauá, aí Santos, Vicente, Imbu. Aí você começa já, Cotia, já começa a ter uma ideia do que você tem aqui digitado de maneira errônea. Por enquanto tá tudo tranquilo, assim, a olho nu, né? Ferraz e assim por diante. Mas aí você começa a procurar um pouquinho mais e ver Nova Andradina, pode ser, né? Jaú, Sebastião, Porto do Oeste, Birigui, Mirim, meu, são palavras realmente que tá. Opa, ó, eu tenho do oeste desse jeito e do oeste desse jeito. Qual que eu vou normalizar? Assim ou assim? Já tem uma dúvida para ser tomado. Olha aqui, eu tenho STO, que deve ser santo, né? E o cara escreveu STO, abreviou. Tem que normalizar o STO também. É uma quantidade boa, 6 mil e pouco. Não é pouco não. Tem o more. O que é more? Não conheço. Então eu tenho que pegar essas palavras, puxar no dataframe para tentar entender que esse more veio da onde. E aí eu vou pegar a coluna que tem o nome completo. E aí eu começo a analisar qual seria a correção a ser aplicada. Perfeito? Olha que coisa linda. Ó, com isso, você tem uma visão panorâmica dos seus dados que estão sendo cadastrados. Pode ser avisado também a área de negócio, porque de repente isso não é uma prática que pode ser aceitada, mas você tem que corrigir os seus dados para poder passar para frente, porque você é um mestre dos dados e o mestre dos dados não passa dados de maneira errada, principalmente se ele viu que está errado, né? É isso aí. Então, coloque aí nos comentários, porque dá para fazer um bom trabalho com isso. Percebe que a gente já está aumentando o nível, colocando 2 ou 3 mais funcionalidades para poder trabalhar com o conteúdo. Se você achar interessante, coloca no conteúdo ou no comentário aí o que você gostaria de a gente poder fazer, de repente vir com um processo de tratamento dos dados. Nós temos aqui um vídeo que fala sobre correção de ortografia, correção de erros ortográficos. De repente você gostaria que a gente aplicasse essa correção de erros ortográficos nesse dataset aqui para você ver como que seria ou como ficaria. Ou até mesmo se você quiser, coloque aí no comentário, vamos fazer um projeto de ponta a ponta. Se você achar interessante, a gente pega um dataset nervoso aí, cheio de problemas, porque o mestre dos dados adora mexer com problemas. E aí a gente faz um workshop com um dataset completo de ponta a ponta e entrega ali no outro lado perfeito aí para a área de dados. Perfeito? Vamos lá, meus amigos. Vem comigo que aqui tem conteúdo e não perca. Toda semana, 3 vezes na semana, para você se tornar um mestre dos dados. Vamos lá.